Fala galera, seja bem-vindo a essa nossa primeira live, a essa que vai ser a primeira de uma série de 5 lives que nós teremos abordando cada um dos 4 pilares para você ter uma vida de realizações, para você ter uma vida onde você estabeleça suas metas, onde você busque os seus resultados e não somente isso, que você venha conquistar, que você venha alcançar, que você venha realmente viver uma vida de realizações de sonhos, uma vida onde você tenha resultados, uma vida onde você tenha avanço, uma vida onde você possa estar dia após dia melhorando, vivendo em absoluta alta performance. Talvez você saiba, talvez não, o pessoal que me acompanha através da minha lista de e-mails, o pessoal que me acompanha na lista de transmissão do WhatsApp, o pessoal está sabendo, eu me comprometi com cada um deles a realizar 5 lives, tá? Para falar justamente de cada um dos 4 pilares, onde nós vamos estar trabalhando ao longo das próximas semanas. Essa primeira live, especificamente, eu vou falar a respeito de todos os 4, mas não vou me aprofundar em nenhum deles, tá? Nós vamos trabalhar cada um deles de forma aprofundada, de forma mais intensa, ao longo das próximas semanas, ao longo dos próximos encontros. Nesse primeiro momento, o que eu preciso que você saiba? Por que eu decidi fazer essas séries? Por que eu decidi gravar essas lives? Antes de mais nada, eu quero dividir com você uma coisa que as pessoas os meus clientes, seja de coaching, de mentoria, as pessoas que têm acesso às minhas aulas, aos meus treinamentos, às minhas palestras, elas sabem. Eu trago comigo um inconformismo muito grande. Eu trago comigo pode-se até dizer uma revolta muito grande de ver as pessoas permitindo que a vida delas passem e elas não realizem os seus sonhos e elas não vivam efetivamente. Todos nós temos potencial para viver, para realizar, para alcançar o nosso máximo dos nossos sonhos. Mas a maioria das pessoas tem se permitido se conformar com a situação. A maioria das pessoas tem se permitido viver uma vida medíocre, uma vida até certo ponto que não faz sentido nem para elas mesmas. E quando isso acontece, o tempo ele é cruel, o tempo passa e essas pessoas vão se deixando levar até o momento em que elas se dão conta que não tem como voltar atrás mais. E aquele tempo que ela perdeu não pode ser recuperado. Quando isso acontece, grandes chances são que essas pessoas se decepcionem, se frustrem e se arrependam grandiosamente por não ter vivido, por não ter realizado, por não ter buscado a realização dos seus sonhos. Mas eu queria trazer para essa nossa live, para esse nosso encontro hoje, uma questão que muito foi falado, infelizmente, ao longo dos últimos dias. Essa semana nós tivemos aí a tragédia, a infelicidade da queda do avião do time da Chapecoense, onde nós, infelizmente, acompanhamos o bloqueio, um impedimento de vários jovens, de várias pessoas, de continuarem na busca pelos seus sonhos. Eu queria focar com você nesse momento, especificamente a respeito dos jogadores. Todos aqueles jovens, todos aqueles jogadores que tiveram suas vidas ceifadas nesse acidente, nessa tragédia, nessa última semana, eles tinham um sonho. E o sonho deles era justamente serem campeões daquele torneio sul-americano, terem uma conquista internacional. E muitos deles talvez tenham lutado muito para chegar até esse ponto de suas carreiras, de suas vidas. Mas por uma questão aí alheia à vontade deles, por uma questão que não estava programada, Ninguém imaginou que pudesse acontecer. Eles tiveram essa carreira ou esse sonho impedido de se realizar. E onde que eu quero chegar com tudo isso? Houve uma comoção mundial, houve uma comoção muito grande e é compreensível e é justo que haja, porque realmente foi uma tristeza muito grande tudo o que aconteceu.
Mas se você olhar ao seu redor, se você olhar para a sua vida, se você olhar para si mesmo e para as pessoas que estão à sua volta, será que você não tem permitido que circunstâncias alheias a você e essas pessoas não têm permitido que circunstâncias alheias a ela interrompam os seus sonhos? Será que você tem agido ou tem permitido que outras circunstâncias, outras pessoas impeçam você de ser feliz, de realizar os seus sonhos? Se você já assistiu alguma palestra minha, se você já assistiu alguma aula minha, se você já assistiu algum treinamento, teve acesso a algum conteúdo meu presencial, você sabe que eu costumo terminar com aquela que eu chamo de a maior frase motivacional do mundo. Se você não teve acesso, você vai ficar sabendo agora qual é a frase. Tá? A maior frase motivacional do mundo, no meu ponto de vista, no meu mundo, é a seguinte: você vai morrer. E quando isso acontecer? E quando você chegar naquele último momento de vida que você não vai mais poder retomar a sua vida, você não vai poder voltar atrás, você não vai poder remir o tempo, recuperar o tempo perdido. Qual vai ser o pensamento que permeia a sua mente? Valeu a pena ter vivido ou eu poderia ter feito mais? As pessoas têm se permitido morrer dia após dia, as pessoas têm se permitido deixarem os seus sonhos morrer diariamente. As pessoas têm permitido que os seus sonhos escoem pelos vãos dos seus dedos e não têm lutado e não têm buscado realizá-los. O que eu procuro com essa série de 5 lives é justamente levar o maior número de pessoas possível a conquistar, a entrar, estabelecer as suas vidas sob 4 pilares, ou sobre 4 pilares. É como se você fosse alicerçar a sua vida a partir de agora sobre esses 4 pilares. 4 pilares estes que fazem parte da minha vida. 4 pilares estes que são exatamente os mesmos que eu aprendi, apliquei, aplico na vida dos meus clientes, seja de mentoria, coaching, enfim, e tenho tido resultados e tenho visto resultado na vida de outras pessoas. Se você quer saber mais a respeito desses 4 pilares, eu vou falar para você daqui a pouquinho. Mas eu preciso que você saiba, talvez você nunca tenha tido acesso a nenhum conteúdo meu, eu não sei, mas eu preciso que você saiba que há 4 anos atrás, um pouco mais de 4 anos atrás, eu me encontrava exatamente dessa mesma forma que hoje eu abomino que outras pessoas vivam. Eu me encontrava inconformado, eu me encontrava desacreditado de mim mesmo, eu me encontrava completamente acomodado ou aceitando a situação. Eu não queria viver daquele jeito, mas eu já não acreditava mais que eu poderia viver de uma outra forma. Eu perdi as esperanças em mim mesmo. E esses 4 pilares que eu vou dividir com você foram exatamente os mesmos que me fizeram começar a estruturar uma vida diferente. Eu não vou falar para você que foi fácil, eu não vou falar para você que é fácil, eu não vou falar para você que foi da noite para o dia, porque não foi. Tampouco eu vou dizer que é uma mágica, um milagre ou uma fórmula, não. É dia após dia. É uma constante luta, são sacrifícios constantes. Você não vai conseguir conquistar um grande sonho de uma hora para outra. E por mais que você conquiste, uma coisa que você precisa ter em mente é o dia amanhã, depois da realização dos seus sonhos, sempre vai chegar. Muitas pessoas se esquecem disso. Muitas pessoas deixam que aquele sonho tome tanto conta da vida dela que não há um dia depois. Ela não foca no dia seguinte à realização do sonho dela. E quando isso acontece, por maior que seja o seu sonho, pode ter certeza, você vai chegar lá, você vai conquistar. Pode não ser no dia seguinte, pode demorar alguns dias, algumas semanas, pode demorar até alguns meses, mas ele vai se tornar natural para você. Ele não vai ter mais o mesmo efeito que ele causa em você hoje porque você não conquistou.
E aí o que isso vai fazer com que aconteça? Quando você realizar esse sonho e ele se tornar natural, ele vai perder a essência, ele vai perder o impacto que hoje ele causa em você. Quando isso acontecer, se você não tiver um outro sonho, se você não tiver um outro objetivo, se você não tiver uma outra meta já pré-estabelecida, você tem grandes chances de se perder, mesmo com o seu sonho realizado. Então, uma coisa que eu preciso que você fique atento é, não importa o quão grandioso seja o seu sonho, sempre tenha um sonho além. Sempre busque um sonho maior do que aquele que você já conquistou, que você quer conquistar momentaneamente. E quando você conquistar esse, já trace um novo sonho. Não se limite. E não permita nunca que outras pessoas te limitem. Nessa série de lives aqui, nessa série de vídeos, o que eu vou fazer? Eu serei brutalmente sincero. Eu vou falar para você coisas que eu não falei até hoje em nenhum vídeo que eu gravei, em nenhum podcast que eu gravei. Talvez eu tenha falado em algum áudio para o pessoal que me acompanha na minha lista que está na minha lista de transmissão do WhatsApp. E se você quiser participar dessa lista de transmissão, no final do vídeo eu vou falar para você como você pode fazer para participar dessa lista de transmissão. Mas uma coisa que eu quero falar para você é, quando você se limita, quando você se impede de realizar os seus sonhos, você está jogando fora. Agora, quando você permite que outras pessoas façam isso, você está delegando a responsabilidade, você está abrindo mão do seu direito de dirigir a sua vida e permitindo que outras pessoas assim o façam. E chances são que, se alguém falou para você que você não é capaz, que você não tem condições de conquistar os seus sonhos, que o seu sonho é muito para você, chances são que se alguém falou isso para você, é por talvez 3 motivos. O primeiro motivo, essa pessoa não acredita em si mesma e por não acreditar em si mesma, ela projeta em você aquela falta de crença, aquela falta de confiança nela. E isso faz com que ela ache que você também não é capaz. E se você aceita isso, você automaticamente faz com que ela acerte, com que ela se confirme e você está sendo responsável pelo seu fracasso, pelo fracasso dela. Ó o Fábio, grande Fábio, tudo bem? Boa noite. Quando a pessoa é responsável, quando você aceita isso, você está sendo responsável pelo seu fracasso e pelo fracasso dessa pessoa. Porque você está corroborando, você está ratificando que, assim como ela não se considera capaz, ela acha que você não é capaz e ela está certa nisso. Então, se a pessoa projeta em você a falta de crença, a falta de confiança dela, você precisa lutar em dobro para mostrar você e para ela que você é capaz e que ela também é capaz. Quando não é isso, talvez essa pessoa tenha medo que você chegue lá. Ela vê tanta capacidade em você que ela tenta te bloquear agora. Então, o primeiro motivo é que ela projeta em você a falta de confiança dela. O segundo motivo é que ela vê o seu potencial e tenta te barrar, para que você não venha avançar. Esse é o segundo motivo. Ou o terceiro motivo de uma pessoa que não acredita em você é porque ela não gosta de você. É porque realmente ela quer seu mal. Eu disse que eu vou ser totalmente sincero nesses vídeos e serei o mais sincero possível. Se alguma pessoa falou para você que você não é capaz, que você é limitado, que o sonho é muito grande para você, é um desses 3 motivos. Mas, enfim, não é para falar disso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para falar da sua vida, para falar de você. Então vamos lá. Quando você começa a caminhar na busca pelos seus sonhos, a primeira coisa que as pessoas falam, ou muitas pessoas têm falado isso, e muitas pessoas têm vivido dessa forma, é a bendita da meta. Só que se uma meta ela é tão forte, se uma meta ela é tão importante para você conquistar os seus sonhos, para você realizar os seus sonhos, conquistar os seus objetivos, por que será que tão poucas pessoas que traçam suas metas, elas conquistam efetivamente os seus resultados? Você já parou para pensar nisso?
Se a meta é tão importante assim, por que todas as pessoas que traçam suas metas não chegam até elas? Será que é porque ela não é tão importante? Não, no meu ponto de vista, não. Você traçar sua meta é de suma importância. Será que é porque as pessoas têm se permitido enganar que só traçar metas é o suficiente? Ou será que as pessoas se acomodam depois de traçar suas metas? Eu vou falar para você que existe um grande problema na questão de traçar metas. Existe um grande problema nessa história toda que as pessoas têm dito que o mais importante é você traçar metas, estabelecer metas. Uma meta, para ser traçada, ela precisa ser trabalhada de uma forma consciente, ela precisa ter alguns outros ingredientes além de simplesmente traçá-la, além de simplesmente escrevê-la. Mas antes da gente falar disso, eu quero falar para você como que vai funcionar essas 5 lives. Nesse primeiro momento, nessa live, você vai ter acesso aos 4 pilares. Cada um dos 4 pilares você vai saber ainda hoje, ainda nesta live. Ao longo das próximas semanas, nós vamos nos aprofundar sobre cada um desses 4 pilares. E nós vamos trabalhar cada um deles de forma prática, para que você possa não somente ter acesso a essa informação, mas para que você possa aplicar e colher os frutos, colher os resultados dele na sua vida. Depois que nós terminarmos esses 4 pilares, dependendo do que vier a acontecer, eu já tenho um projeto pré-estabelecido para que nós possamos dar continuidade nessas lives, talvez num outro formato. Mas aí quem vai me dizer sobre a continuidade disso será você que está aí do outro lado assistindo. Hoje, depois que você tiver acesso a esses 4 pilares, de forma até certo ponto superficial, para você só ter o conhecimento deles, eu vou falar para você algumas coisas que você não pode ou não deve continuar fazendo. E uma delas é só escrever ou só traçar suas metas. Existem outras coisas a serem feitas, tá? E no final, eu vou falar um pouquinho a respeito de como que você pode fazer o seu planejamento, como que você deve fazer o seu planejamento, como que você pode potencializar os seus resultados. E se tiver alguma pergunta, alguma questão, alguma dúvida, nós também vamos estar tirando no final. Então, fica estabelecido assim o roteiro desse nosso encontro de hoje, o roteiro desse nosso bate-papo aqui. Depois disso, eu quero te dar um presente. Caso você ainda não tenha tido acesso ao infográfico, onde eu ensino as 5 estratégias da realização, você vai ter acesso a esse infográfico no final dessa live. Tá? Eu vou disponibilizar e se você não estiver assistindo ao vivo, estiver assistindo depois, você também vai ter acesso a isso. Vai ficar na descrição dessa live. Tá? Então vamos lá. Já conversamos demais. Vamos falar especificamente de quais são os 4 pilares para que você possa viver uma vida de realizações, para que você possa realizar todos os seus sonhos e conquistar as suas metas. O primeiro pilar é foco. Você precisa ter um foco. É aquela velha história. Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar tá bom. Se você não sabe qual é o seu objetivo, qual é o seu foco, qual é o seu sonho, aonde você vai direcionar as suas forças, as suas energias neste momento da sua vida, você então está simplesmente perdido. Se você quiser começar a conquistar uma vida de realizações, se você quiser começar a fundamentar a sua vida sobre esses 4 pilares, você precisa se perguntar de forma consciente, de forma consistente, qual é o meu foco? Qual é o meu objetivo? Qual o sonho que eu quero conquistar, que eu quero alcançar? Quando você faz isso, você começa a direcionar de forma consciente o seu foco. E isso é de suma importância para que você
venha começar a estabelecer os seus resultados, as suas vidas, aliás, a sua vida, o seu direcionamento e os seus próximos passos. Quando você estabelece o seu foco, nós conseguimos entrar no segundo pilar. E o segundo pilar é intensidade. Intensidade do quê? A intensidade que você vai colocar nas suas ações para que você possa caminhar dia após dia em busca do seu objetivo. Existem pessoas que começam em busca de um sonho, de um objetivo, que começam em busca de um resultado e no começo ela coloca toda a sua força, ela vive aquilo. Mas com o passar do tempo, quando ela começa a se deparar com as dificuldades, quando ela começa a enxergar as pedras no caminho, ela começa a esmorecer. Quando você define o seu foco, a principal ação, o principal pilar que você precisa estabelecer para a sua vida, depois de definir o seu foco, é assumir que todas as suas ações precisam ter uma intensidade absurda, uma intensidade grandiosa. Quando você realiza essas ações com intensidade e com um foco direcionado, você está apto, então, a partir para o terceiro pilar. E qual é o terceiro pilar? O terceiro pilar está diretamente ligado ao segundo pilar. O terceiro pilar é obsessão pelo seu resultado. Obsessão pelo seu sonho. Existem pessoas que têm resistência a essa palavra, a obsessão. E por que isso acontece? Recentemente eu dividi com o pessoal que está na minha lista de transmissão do WhatsApp um áudio que eu falo a respeito de ganância, ambição e conformismo. Tá? E ainda fiz uma pergunta para eles. Eu perguntei para o pessoal que está na minha lista de transmissão, você é ambicioso, você é ganancioso ou você é conformado? Ou você não é nenhum dos dois? E as pessoas tendem a ter uma certa resistência. Quando que para você ser uma pessoa, que é uma pessoa, o nível correto, que é o nível de ambição, ser uma pessoa ambiciosa, não gananciosa e muito menos acomodada, mas para você ser uma pessoa ambiciosa, você precisa ser uma pessoa obcecada pelos seus resultados, você precisa ter essa obsessão. Se você quer realizar os seus sonhos, não basta que você tenha uma alta intensidade na busca pelos seus objetivos, nas suas ações. Você tem que ser simplesmente obcecado por alcançar, por buscar, por realizar esse sonho. Só assim você estará apto a conquistar aquela vida, a conquistar aquele resultado, aquele sonho que você tanto deseja para a sua vida. E quando você tem o foco definido, quando você tem uma intensidade grande nas suas ações, quando você tem uma obsessão pelo resultado que você quer a ponto de abrir mão de N situações, N coisas que possam vir a te atrapalhar na busca pelo seu objetivo, você chega ao quarto pilar. E o quarto pilar é disciplina. Disciplina é muito mais do que você ter uma rotina e seguir ela. A disciplina exigida para você realizar os seus sonhos, a disciplina exigida para você buscar os resultados que você deseja para a sua vida, ela vai muito além de simplesmente você cumprir uma agenda, seguir uma rotina. Ela te leva a fazer, a entrar em ação, a agir, mesmo em circunstâncias desfavoráveis, mesmo nas circunstâncias mais adversas. A disciplina é o que vai ser responsável por te guiar, mesmo quando você estiver sem força, mesmo quando você estiver sem vontade, mesmo quando você estiver desmotivado, mesmo quando você não ver mais saída. Se você estiver disciplinado no seu caminho, na busca pelo seu objetivo, então você vai continuar avançando, você vai continuar fazendo. E aí me pergunta como que eu sei disso. Porque por mais que eu tenha conquistado resultados até hoje, por mais que eu tenha avançado nos últimos 4 anos, muito mais do que eu imaginaria avançar se você me perguntasse há 4 anos atrás. Eu ainda não conquistei todos os resultados que eu quero. Eu ainda não alcancei, não cheguei no ponto que eu desejo.
E eu ouso falar para você que eu nunca vou chegar, porque eu vivo daquela forma que eu falei para você. Eu vivo sempre pensando no próximo. O meu próximo objetivo, o meu próximo resultado, o meu próximo sonho, ele já está estabelecido, já está identificado, mas eu quero mais, mas eu quero buscar mais. Então, quando eu chegar nele, eu já vou buscar outras coisas, eu tenho outras metas. Então, isso é o que me move, é assim que eu vivo. Se você se permitir viver assim, o que acontece? Você vai começar a ter essa crescente, só que você vai ter ainda outros problemas surgindo. Por quê? Porque à medida que você vai avançando, à medida que você for se exigindo cada vez mais, à medida que você for buscando se superar cada vez mais, as dificuldades serão cada vez maiores, as adversidades serão maiores, as pedras no seu caminho, que antes eram simples pedregulhos, vão se tornar tijolos, vão se tornar grandes obstáculos. E você vai ter que ter disciplina para continuar avançando. As maiores lutas são destinadas aos maiores guerreiros. As maiores conquistas são destinadas àqueles que estão dispostos a pagar o seu preço. A pergunta é, você hoje tem a disciplina necessária para se deparar com a maior dificuldade da sua vida e ainda assim colocar... Boa noite, Nayane, tudo bem? Ainda assim, mesmo diante das maiores dificuldades, você colocar a faca no dente e falar assim, eu vou conquistar, eu vou realizar, esse sonho é meu. Você tem condição de fazer isso? Se você tem o seu foco, a intensidade, se você tem a obsessão pelo seu resultado e a disciplina de ir adiante, de avançar, independente do que aconteça, independente de quais sejam as circunstâncias adversas com as quais você venha se deparar, se você fizer isso, você está alicerçado. Se você não tem ainda esses 4 alicerces na sua vida, ao longo das próximas semanas, como eu disse, nós vamos trabalhar um a um desses alicerces. Então, para resumir aqui, para a gente encerrar e poder passar para a próxima parte aqui da nossa live. Quais são os 4 alicerces, os 4 pilares, aliás, para uma vida de realizações de sonhos? Primeiro, foco. Defina o que você quer. Segundo, intensidade. Todas as suas ações têm que ter a mesma intensidade. Terceiro, obsessão pelo resultado. É o que você quer? Vai e faz, e realiza, e conquista, e avança. Quarto pilar. Gente, eu me perco aqui um pouquinho, tá? O pessoal curte aí, eu me perco aqui um pouquinho, mas vamos lá. Ao vivo é assim mesmo, né? Quem sabe faz ao vivo. Quarto pilar, disciplina. Essas lives aqui não são para te falar vai, avança, conquista, você pode, você consegue, não é para te motivar. Essas lives aqui, esses vídeos ou essas aulas como nós teremos a partir da próxima live, é para que você possa entender, aprender, internalizar isso, racionalizar isso e colocar em prática. E conquistar os resultados que você quer para a sua vida. Porque é muito fácil alguém chegar e falar assim, você pode, você consegue, você é capaz, só que a pessoa não te dá o caminho. Eu prefiro que você avance duvidando de si mesmo, mas avance. Do que você simplesmente, eu acredito em mim, eu posso, eu consigo. Não estou falando que é errado, muito pelo contrário. Você ter esse mindset é extremamente importante, mas vai um pouco além disso. Começa a entrar no campo da ação. E é essa ação que vai fazer toda a diferença na sua vida. Partindo para o ponto, então, algumas coisas que não são, tá? Pilares que não são ligados, por mais que as pessoas acreditem que possam ser, algumas coisas que não são ligados à realização de sonhos, à conquista de metas. A primeira, como eu disse, é simplesmente traçar metas. Se eu só escrever as minhas metas, eu vou realizar? Não. Não, como eu disse, se só escrever meta fosse suficiente, todo mundo ia realizar as suas metas, porque é muito fácil pegar um caderno, uma caneta e você escrever a sua meta. Você pega lá o caderno, a caneta, escreve sua meta e pronto. Não é suficiente, tá? Traçar metas é de suma importância, desde que com os ingredientes corretos, com os ingredientes necessários e fazendo
o que precisa ser feito para que aquela meta se realize. Nós vamos falar um pouco mais disso quando nós falarmos de foco, tá? Que aí a gente vai trabalhar um pouquinho de planejamento. Mas falando em planejamento, uma coisa que as pessoas me perguntam, né? Como que deve ser feito um planejamento? Porque, como eu disse, nas 5 estratégias da realização que eu trabalho, a primeira delas é o direcionamento consciente. Então, eu ensino a fazer um planejamento. Como que se faz um planejamento? Fazer um planejamento, o que difere de você traçar as suas metas? As suas metas é o seu objetivo final. O seu planejamento, resumindo, é como você vai fazer para chegar até o seu objetivo final. E aí entram aqueles ingredientes que eu falei das metas. Por que você quer isso? O que você precisa desenvolver para chegar até lá? O que você já tem hoje que você não está usando? O que você poderia potencializar? Como você vai dar o passo a passo? Um planejamento consciente, o direcionamento consciente, ele acontece de forma você ter uma base e você saber o passo a passo do que você precisa, do que você vai, do que você tem que fazer para conquistar o seu objetivo final, para conquistar a sua meta. Tá? Então, fazer um planejamento é totalmente diferente de você traçar uma meta. Existem pessoas que traçam 10 metas e acham que tem um planejamento de vida. Não, não tem. Planejamento ele é composto de passo a passo, abordando suas qualidades, suas forças, suas fraquezas, suas debilidades, o que precisa melhorar, o que não precisa, o que precisa potencializar, o que precisa ser feito, o que precisa deixar de ser feito. Aí você tem um planejamento. Também podemos falar mais sobre isso quando nós falarmos do foco. Outra coisa que as pessoas me perguntam, ainda em cima daquele eu posso, eu quero, eu consigo. Querer é poder? Tá? E aí a gente vai quebrar esse velho dito popular. Querer nem sempre é poder. Nem todo mundo que quer pode. Mas todo mundo que pode, que chegou até lá, um dia ela quis. O que isso quer dizer? Você só querer algo não te gabarita a conquistar aquilo que você quer. Por quê? Porque você precisa pagar o preço, você precisa fazer, você precisa desenvolver, você precisa avançar, você precisa ter disciplina. Existem N outros fatores dentro dessa questão. Agora, para que você possa poder conquistar algo, aí sim, o primeiro passo é você querer. Aí nós voltamos lá na questão do foco. Se eu não tenho foco, eu não tenho nada. Se eu não sei o que eu quero, qualquer lugar tá bom. Como eu conquisto um resultado grandioso, extraordinário, como eu realizo um sonho, se eu não sei qual é o sonho ou o resultado que eu quero? Não realiza. Então, guarda isso. Nem todo mundo que quer pode, mas todo mundo que pode, todo mundo que chegou lá, todo mundo que realizou um sonho, conquistou um objetivo, essas pessoas um dia elas quiseram e quiseram muito. Então, queira muito. Seja obcecado pelo seu resultado. Lembra do terceiro pilar, tá? O que nós vamos fazer ao longo das próximas semanas? Nós vamos trabalhar cada um dos 4 pilares. Se você quer saber quando vai ser, Fernando, quando vai ser a próxima live, quando que nós vamos ter acesso ao estudo, porque vai ser uma aula, gente, vai ser aula mesmo, tá? Nós vamos explicar passo a passo. Talvez dure 20 minutos, talvez dure meia hora, talvez dure 1 hora, eu não posso te precisar. Depende muito do que vai ser trazido para a aula, você tem total autonomia para perguntar o que você quiser, enfim. Quando serão? Fica atento aqui na página, tá? Aqui na fanpage, eu vou postar aqui. Ah, mas eu quero ter acesso a mais, eu quero ter acesso a outros conteúdos, tá? Eu tenho conteúdos que eu só disponibilizo para minha lista de e-mail, eu tenho conteúdo que eu só disponibilizo pelo WhatsApp, então o que você vai fazer? Caso você queira ter acesso a esses conteúdos, você vai clicar aqui em cima, aqui, eu vou colocar depois, tá? Que encerrar o vídeo, na descrição aqui do vídeo, depois que encerrar a live eu vou colocar um link, você vai clicar nele, você vai ter acesso ao infográfico que eu trabalho as 5 estratégias da realização. Neste infográfico você vai ter acesso ao meu número do WhatsApp, onde você mandando a sua mensagem, está tudo lá discriminado, você
vai passar a fazer parte da minha lista de transmissão. Automaticamente, ao baixar o infográfico, você já estará fazendo parte da lista de e-mail. Então, se você quer ter acesso a esse conteúdo de forma recorrente, você só clicar nesse link que vai estar aqui em cima, ao término aí da nossa live, e você vai poder se cadastrar. Você vai poder ter acesso a esses conteúdos de forma quase que em tempo real, porque as sacadas que eu mando para as listas de transmissão, elas são quase que em tempo real. Então, você vai ter acesso a um conteúdo inédito, tudo gratuito, tá? Tudo gratuito e de forma muito antecipada às demais pessoas. Pessoal, o que eu tinha para dividir com vocês hoje era isso, tá? Foi mais uma live para explicar como que vai funcionar os nossos próximos encontros, tudo isso gratuito, tá? Nessas lives eu não vou vender nada, já para deixar claro, não tem problema nenhum se eu fosse vender. Se eu fosse vender, não tinha problema nenhum. Mas nessas lives especificamente eu não vou vender nada. Ocorreram algumas circunstâncias e eu tomei a decisão de parar de procrastinar e fazer aquilo que faz sentido para mim, que é ajudar essas pessoas, que é dividir esse conteúdo. Eu amo dar aulas, eu amo ajudar pessoas, eu amo falar aquilo que mudou a minha vida para essas pessoas. Então, essas lives são para isso. Se você tem esse desejo de ser uma pessoa que vai buscar, vai brigar, vai lutar pela realização dos seus sonhos e vai ter a sua vida transformada, então fica atento, porque essas lives são para você. Se você está aqui agora, eu vou aguardar uns 5 minutinhos aqui. Se você está aqui agora comigo e você tem alguma pergunta a respeito de traçar metas, planejamento, de mindset, de alta performance. Se você tem alguma dúvida, algum questionamento, coloca aqui no comentário a sua pergunta e eu vou estar respondendo. Eu vou guardar uns 5 minutinhos aí para o pessoal que está ao vivo aí com a gente. Se tiver alguma dúvida, alguma questão, coloca aí. Se você não tem nenhuma questão, tá? Se você não tem nenhuma dúvida, coloca também aqui no comentário o que você achou desses 4 pilares. Se você gostou, se você não gostou, deixa registrado aqui, porque são esses comentários que vão direcionar essas aulas, que vão direcionar as próximas lives que nós teremos, tá? Para eu poder me basear e fazer o melhor trabalho possível de acordo com aquilo que faz mais sentido para você. E uma última coisa, gente. Se esse conteúdo, essa live, ela fica gravada, tá? O Facebook deixa aí, disponibiliza aí. E se você conhece alguém que precisa ter acesso a esses 4 pilares, compartilha esse vídeo, essa live com essa pessoa para que ela possa assistir, para que ela possa ter acesso a esses 4 pilares. Manda para ela e fala para ela assim, olha, esses 4 pilares são os pilares que vão ser responsáveis por transformar a sua vida, por te permitir conquistar os resultados que você deseja. Certo? Pessoal, vou aguardar aí uns 5 minutinhos aí para quem não tiver alguma questão, deixa aí, dá o seu ok, deixa no seu o comentário aí para a gente poder direcionar e tá encerrando essa nossa primeira live. Alguma questão, alguma pergunta, alguma dúvida, algum anseio, já querendo antecipar os nossos próximos encontros? Deixa eu ver se eu consigo abrir alguma coisa aqui. Eu tô me ambientando ainda com... É a primeira live que eu faço, tá, gente? Então tô me ambientando aqui. Eu não sei mexer direito, acho que vocês perceberam, né? Então beleza, galera. É isso, tá? Espero verdadeiramente que esse primeiro contato aí, esse nosso primeiro conteúdo aí tenha feito sentido para você. Espero que você não só adquira esse conhecimento que você teve acesso aqui agora, aos insights, sacadas não, mas que você coloque em prática, aplique e comece a colher os resultados. Foi um imenso prazer estar com você aí ao longo desses 40 minutos, talvez 35 minutos aí. E é só o começo, gente. É só o começo. Daqui para frente nós vamos nos ver muito, nós vamos nos falar muito
E principalmente, nessa série de lives, de mais 4 lives que nós teremos, nós vamos trabalhar muito. Que os seus resultados, os seus sonhos, que talvez poderiam até certo ponto estarem enterrados, que você venha desenterrar. Porque esse mês vai ser o mês de você buscar a realização de cada um deles. Um grande abraço para você. Vamos que vamos, porque o tempo não para e os nossos resultados estão ansiosos para ser conquistados. E, como eu digo, bora para a elite, galera! Até a próxima live, até a semana que vem. Um abraço!